Seja bem-vindo ao Mais Saúde mais um episódio aqui. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial da área de cardiologia. Hoje a gente vai falar sobre hipertensão e eu trouxe a doutora Nájila para poder falar sobre hipertensão. E eu quero deixar essa frase aqui que eu acho que é muito importante, como uma frase de impacto. A pressão alta não avisa quando chega, mas pode mudar sua vida em poucos segundos. Conhecer é o primeiro passo para prevenir. Então, hoje a gente vai falar aqui com a doutora Nájila, ela vai se apresentar agora para a gente aqui no podcast Saúde Mais. Antes disso, eu peço que vocês aí se compartilhem, nos sigam nas redes sociais. Em breve estaremos em todas as plataformas aí. E se vocês também quiserem ser patrocinadores aqui do programa, entrem em contato comigo depois, que vai ser um grande prazer ter vocês aqui como nossos parceiros. Então, falando hoje sobre hipertensão, eu passo agora a palavra para a doutora Nájila, que ela já se apresenta, fala da onde que ela formou, qual que é a especialidade dela, e depois a gente vai fazer o bate-papo aí sobre hipertensão. Então, gente, meu nome é Nádia, eu sou cardiologista, eu tenho 38 anos de formada. Quando eu entrei em medicina, nós tínhamos 8 faculdades de medicina em Minas Gerais, hoje nós temos mais de 80. Eu sou cardiologista, atualmente também professora da Faculdade de Medicina Arnes, com muito orgulho. Eu adoro ensinar e adoro, assim, praticar medicina. Isso é muito importante, isso tudo que você está falando, porque é o seguinte, eu trabalhei também dentro da área médica 25 anos. Trabalhei aqui na universidade aqui era uma universidade só em Pouso Alegre, né? Hoje são 2. Não tinha o curso de odontologia, agora tem também, tem o curso de enfermagem em várias universidades aqui. E a saúde, ela vem aqui em Pouso Alegre crescendo cada vez mais. E eu acho muito importante, porque Pouso Alegre virou um polo, né? Na área de saúde. Além da gente ter um hospital regional que atende 53 cidades aí, nós viramos referências, né? Devido a isso. Então, aproveitando falando sobre isso, sobre hipertensão, porque eu também sou hipertenso desde os 14 anos, tomo medicamento desde os 14 anos, e se não me engano também o Carlos, que está na técnica, também é hipertenso. Então, hoje a gente quer tirar essas informações de você aqui para poder levar para o pessoal, porque o Saúde Mais é informação, é inspiração e é saúde que conecta. Então, vamos lá para a primeira pergunta para você. É verdade que uma pessoa que tem pressão alta, ela pode não sentir nenhum sintoma, às vezes? Exatamente. Hipertensão é considerada uma doença silenciosa. Somente 30% a 35% dos pacientes têm sintomas. Significa que você pode estar com a pressão elevadíssima e não estar apresentando nenhum sintoma. Por isso é que acontecem mutirões de verificação de pressão arterial e todos os especialistas, que são especialistas cuidadosos, quando, mesmo que eles não sejam cardiologistas, no exame físico que eles realizam, eles verificam a pressão arterial. Porque caso encontre, não sei a especialidade dele, eles encaminham para o clínico ou para o cardiologista. É interessante também porque a hipertensão é considerada aquela doença silenciosa também, né? E que assassina também, porque muitas pessoas não conhecem a hipertensão, né? Exatamente. Às vezes, a primeira sintomatologia, ela já é uma sintomatologia decorrente de uma doença grave, como um infarto agudo do miocárdio, como um acidente vascular cerebral, que são as doenças que mais matam no mundo. 30% dos pacientes, eu faço parte desses 30% aí, tem sintomas. Eu descobri, por exemplo, que eu era hipertensa, ou que eu estava hipertensa, e a partir daí nunca mais deixei de tomar medicação. Quando eu apresentei uma dor na nuca, eu estava aqui indo para a Extrema, apresentei uma nucalgia, coisa que eu nunca tinha tido, intensa, e ao chegar em Extrema, quando eu comecei a atender, eu comecei a sentir tontura. Assim, gente, eu vou verificar minha pressão. Eu estava com 160 por 110 milímetros de HG. Tomei a medicação, 40 minutos depois eu não tinha sintoma nenhum. Mas a maioria dos pacientes não tem sintoma. Então, a minha família toda é hipertensa.
três pais, avós, todos, né? Os meus avós tiveram até infarto, alguns até faleceram devido a isso. Depois teve algumas outras complicações devido à hipertensão. Por exemplo, eu descobri que eu era hipertenso com 14 anos. E desde lá dos 14 anos eu venho tomando medicamento. Assim, às vezes a gente tem que ir no cardiologista, porque às vezes tem que trocar a medicação, porque o organismo acaba acostumando, né? E aí, às vezes, tem que fazer um ajuste, alguma coisa, né? E assim, a hipertensão ela tem várias causas. Você citou uma coisa importante aí, que é história familiar positiva. História familiar positiva, eu digo sempre para os pacientes e para os alunos que nós podemos não herdar dinheiro. Mas as doenças, você tem que verificar porque elas virão. E assim, você acostumar com o medicamento não é bem a causa. É o seguinte, você vai mudando. Você vai envelhecendo, você vai engordando, você vai aumentando o estresse. Então, aquela hipertensão que poderia ser bem leve, ela pode se tornar moderada ou até grave. Então, é necessário que mais medicamentos sejam colocados na sua rotina diária. É muito importante que nós digamos que hipertensão arterial não tem cura. Alguns poucos pacientes são portadores de uma parte da hipertensão, ela é hipertensão arterial secundária. Então, hoje a gente sabe, antigamente a gente pensava que 95% dos pacientes hipertensos tinham hipertensão arterial primária. Hoje nós já atribuímos que 80% dos pacientes têm hipertensão arterial primária e 20% têm alguma patologia que causa hipertensão. Se essa patologia for curada, você pode deixar de ser hipertenso ou diminuir o grau de hipertensão. Vamos dizer um fato simples. Se você for um paciente obeso, e aí você fez uma cirurgia bariátrica, perdeu 50 quilos. Automaticamente você deixa de ser hipertenso, até que você engorde novamente. Então, se você emagrecer, recentemente eu atendi um paciente que deixou de tomar medicação porque ele perdeu 12 quilos. Esses 12 quilos foram suficientes para a pressão arterial dele normalizar-se. No meu caso, por exemplo, eu tive um histórico aí, um tempo atrás, e que eu eliminei 37 quilos. Eu sou baixinho, tudo, gordinho, tudo, e nisso que eu eliminei esses 37 quilos, a minha pressão caiu bastante, até começou a dar hipotensão, né, que é a pressão baixa, né? E aí, o que acontece? Eu tive que mudar meu medicamento devido a isso. Então, você teve que fazer um ajuste na sua medicação. Porque você tirou um fator. Só uma pergunta: você descobriu hipertensão aos 14 anos, você era gordinho aos 14 anos? Eu já era bem gordinho. É uma causa de hipertensão, né? Talvez, assim, na verdade você tem o gene da hipertensão, mas ela poderia ter aparecido ou ser descoberta muitos anos depois. Se você fosse um indivíduo ativo, mais magrinho, né, com uma dieta bem saudável, comesse pouco sal. Mas como você já tinha uma obesidade na adolescência, essa hipertensão ela veio de uma forma mais precoce. Sim, e é da família inteira também, né? Porque o que acontece? Como eu falei, meus pais tiveram, né? Minha mãe faleceu até há pouco tempo, ela tinha também. E aí, até por causa do Parkinson dela, a gente tinha ficado controlando tudo a hipertensão dela por causa disso, né? Porque a atividade dela, como o Parkinson treme demais, né? Segundo um colega de vocês, ele falou assim, a atividade dela é diferente de vocês. Porque vocês falam assim, ela tá tremendo tudo, mas esse tremor, para ela, é uma atividade física. E essa atividade dela física é constante. Então, por isso que teve que mudar o medicamento dela também. Mas eu vou tocar num ponto que você falou aí. A sua família é muito hipertensa e os hábitos. Gente, os hábitos alimentares, familiares, eles são importantes. Então, quando o seu pai come uma comida muito salgada, sua mãe também, ou muito gordurosa, consequentemente, você vai comer a mesma comida. Então, hábitos familiares saudáveis são importantes para que você não seja hipertenso. E se eles não forem saudáveis, se a comida da sua casa, se a sua geladeira tem muitos alimentos processados, que contém uma grande quantidade de sal, essa hipertensão ela aparece de uma forma mais precoce. Então, a alimentação familiar é muito importante. Reduzir o sal e reduzir a gordura
da casa, da geladeira e da alimentação familiar é importante para que você não seja hipertenso mais precoce. Isso é verdade. E em casa era uma verdadeira briga, porque às vezes meu pai colocava um pouco de sal, porque às vezes é ele que fazia o almoço, o jantar, tudo. Ele colocava sempre um pouco de sal a mais e a gente, como se diz, discutia, porque não era só eu, né? No caso, eram todos que eram hipertensos. Então, o que acontece? A gente até mexia nessa parte da alimentação, porque uma alimentação saudável, é como a doutora falou, é muito importante, principalmente para os hipertensos, né? E quais são os principais fatores que uma pessoa pode aí desenvolver hipertensão? Quais são os fatores predisponentes para a hipertensão arterial? Primeiro, história familiar positiva, que a gente acabou de dizer, né? Olhe, o Brasil hoje tem um número de tabagistas melhor, mas tabagismo é uma causa, por exemplo, se você fumar e verificar a pressão logo após o ato de fumar, a sua pressão pode estar elevada. Obesidade, dislipidemia, que seria a presença de colesterol elevado, ela não é causa, mas ela cursa com a hipertensão arterial. Vamos pensar também doenças que causem hipertensão arterial, como hipertireoidismo, vamos dizer, como uma doença... Diabetes. Diabetes não é causa de hipertensão, ela cursa com a hipertensão arterial. Porque o que a gente diz que cursa? Os pacientes que têm diabetes e que têm hipertensão são pacientes que desenvolverão doenças cardiovasculares. Então, a gente sempre investiga no paciente hipertenso se ele também tem diabetes, porque ele tem um risco aumentado para doença cardiovascular. Então, vamos lá, história familiar positiva, alimentação contendo bastante sal, tabagismo, uso de bebidas alcoólicas. Fator importante, sedentarismo. As pessoas que praticam atividade física, elas têm uma vasodilatação mais aumentada, então elas têm uns vasos mais dilatados e que isso leva a um nível pressórico melhor, tá? Vamos pensar mais ainda, tensão emocional, estresse, né? Pessoas com estresse aumentado, eles têm um nível maior de hipertensão. Vamos dizer, você teve ansiedade, você teve uma notícia muito boa ou muito ruim, né? Você perdeu um ente querido. Nesse momento, você pode ter um episódio de hipertensão arterial ou até mesmo de uma crise hipertensiva, e ela pode permanecer elevada ou não. Essa avaliação tem que ser feita no momento em que ela aparece e posteriormente. E em algumas situações, quando você tem um estresse muito aumentado, a sua hipertensão ela pode aparecer a partir daquele momento porque aconteceu um gatilho. Em algum momento você seria hipertenso, mas aquela situação estressante serviu como gatilho. Vamos dizer idade, né? Idade, à medida que você envelhece, a chance de você ter um vaso mais danificado pode levar à hipertensão. Hipertensão é uma doença mais comum nos idosos do que nos jovens. Para poder fazer uma cirurgia, e aí eu fiz o eletro. E no eletro meu deu uma alteração. Aí pediram para mim passar no cardiologista, tudo eu passei no cardiologista, ele virou e falou assim, ó, aqui deu que você teve um infarto antigo. Então vamos checar para poder fazer a cirurgia normal. Aí eu fui fazer tudo, aí fui fazer aquele exame, como é que fala? O cateterismo? O cateterismo. Aí até o rapaz, o médico que estava fazendo o exame, ele virou e falou assim, mas você não tem quadro para isso, né? Mas vamos checar. Aí eu ainda brinquei com ele assim, é bom que eu vejo meu coração por dentro, como é que ele tá. Sim, sim. Aí o cateterismo é um exame invasivo que vai revelar a situação das suas artérias. Você tem alguma artéria obstruída ou não? E o nível de obstrução. Quando eu tenho um nível de obstrução arterial
superior a 70%, é um nível preocupante, e eu tenho então que remover aquele trombo, aquele ateroma que está obstruindo aquela artéria para impedir que você tenha um infarto. Ou, dependendo da artéria, se for uma artéria cerebral, ou carotídea, que você tenha um acidente vascular cerebral. Então, ganhei, graças a Deus eu não tive. E médico em tudo. Ele tá lá com 6 pontos apenas. É uma coisa que a gente tem que fazer esses exames periódicos. É como a doutora acabou de falar. Você deve ir no médico, às vezes fazer um check-up de 6 em 6 meses, ou até menos, se puder, né? Porque é interessante, porque, como ela acabou de falar, a hipertensão é um sintoma que às vezes não aparece, e a pessoa às vezes não procura, né, doutora? É muito interessante o que está desenvolvendo na nossa cultura, né? Eu sou formada há 38 anos, e antigamente a gente não via as pessoas fazendo check-up como tem feito agora. Então, aqui em Pouso Alegre, eu tenho, vamos dizer, 30% do meu consultório são de pessoas que chegam lá, não, doutora, eu não tenho nada, mas eu vim fazer um check-up. Eu quero checar se está tudo bem. Eu estou em Pouso Alegre há 31 anos, e quando eu cheguei aqui, eu fiquei sabendo da história de um dentista que estava caminhando no Horto e que, subitamente, ele teve um infarto e faleceu. Esse infarto poderia ter sido evitado se esse dentista procurasse um cardiologista periodicamente. Um ano, se ele não tem sintomas, é suficiente para que ele verifique e faça os exames cardiovasculares. Atualmente, a gente tem solicitado cerca de 5 exames cardiológicos, além dos exames sanguíneos, para checar o estado do seu coração. E novos exames vêm surgindo, como a pletismografia, que avalia a rigidez arterial, como a VOP, que avalia a velocidade da onda de pulso. A medicina ela está se aprimorando, e aqui no sul de Minas nós temos uma medicina, uma cardiologia muito desenvolvida. Segura só um pouquinho aí, doutora. Vou entrar aqui com o nosso parceiro, a nossa parceira aqui, a Vanessa, da Comida de Mãe. Ela tem uma marmita, é uma alimentação saudável aí para quem está procurando aí. Como a gente está falando aqui sobre hipertensão, a comida dela não tem muito sal, é uma comida temperada, gostosa. Ela entrega essa comida na sua casa. É só fazer o pedido no telefone 99998-880292. Repetindo o telefone 999880292. As redes sociais dela é Marmitex Comida de Mãe. Ela tem a marmita pequena e grande. Além disso, ela entrega, é uma comida saborosa, uma comida gostosa. É uma comida que todo dia aqui na G7 a gente come a comida dela. É uma comida que traz pra gente muitas coisas gostosas, traz aquela mensagem de mãe. Por exemplo, eu perdi minha mãe, enquanto eu como o feijãozinho dela, eu lembro da minha mãe na hora. A comidinha dela também, a carne de panela dela, as coisas que ela faz, assim, é um tempero que eu vou falar a verdade para você, você fica com aquele sabor na boca que não tem como você perder. E o endereço dela é Rua Aparecida Garcia, 10701, bairro Belo Horizonte, tá? Qualquer coisa, vocês entrem em contato com ela no telefone 99880292. Fale com a Vanessa. Se vocês quiserem comer lá no restaurante dela também, tem o local para vocês se alimentarem. E o atendimento dela é de segunda a sábado, tá? Procure a Vanessa aí. É como a doutora falou, a gente tem que ter hábitos saudáveis. E a comida de mãe tem tudo isso aí pra gente aí. E traz uma comida gostosa, tá? Se é uma comida saudável, imagino que contenha pouca gordura, sim, né? E pouco sal. E bastante, um tempero dela é mais aquele tempero caseiro, alho, sabe? né? Uma pimentinha. Aquela salsinha. Que são alimentos que não fazem mal para o coração. Muito bom, tá? Continuando aqui, doutora, você estava falando então dos exames lá, né? Da hipertensão, tudo que a gente está comentando. Eu gosto muito de solicitar cerca de 5 exames. Bom, durante a consulta, a gente faz o exame clínico. Gente, exame físico é fundamental. Inicialmente, uma anamnese bem feita. O diagnóstico é feito na anamnese e no exame físico.
Os outros exames são exames complementares. Mas colher uma bela anamnese, uma boa anamnese, com todos os pontos, ouvir o paciente, questionar sobre história familiar, sobre hábitos alimentares, sobre sintomas, é muito importante. Posteriormente, exame físico. Verificar pressão arterial. Eu ensino para os meus alunos, pode parecer mentira, mas eu sempre, mesmo nos pacientes, eu atendo na rede pública, eu trabalhei na prefeitura por 30 anos, me aposentei e agora voltei para o centro de especialidades, que é um centro, nós somos uma cidade com mais de 100 mil habitantes, então nós temos um centro de especialidades de cardiologistas e endocrinologistas, foi criado na Covid e manteve-se após o Covid, e hoje eu vejo acontecer em Pouso Alegre uma coisa maravilhosa. Eu tenho acesso, ontem mesmo eu atendi uma paciente, eu atendi essa paciente em maio, solicitei 5 exames para uma criança que estava com precordialgia. E todos os exames foram levados para mim no consultório ontem, realizados pelo Sistema Único de Saúde. Enfim, durante a consulta, em toda consulta cardiológica, eu faço um eletrocardiograma e a partir desse eletrocardiograma e dos hábitos dos pacientes, eu avalio quais exames fazer. É rotina que nós peçamos o mapa, porque existem algumas situações que o mapa revela. Ele revela, às vezes o paciente tem hipertensão naquele momento da consulta. Dependendo do nível de pressão arterial encontrado, eu já tenho que tratar. Mas com o mapa, eu identifico se essa pressão está elevada somente no consultório ou também em casa, ou existe uma situação muito interessante que se chama hipertensão mascarada, que o paciente chega no seu consultório e ele se sente amparado, acolhido pelo médico e a pressão se apresenta normal, mas em casa esse paciente tem uma hipertensão arterial elevada, ele tem hipertensão arterial ou uma pressão arterial elevada. Então, é rotina que peçamos o mapa ou o MRPA. Para aqueles pacientes que têm um desconforto grande com o mapa, a gente faz uma monitorização residencial da pressão arterial. Se o paciente se queixa de momentos de taquicardia ou de palpitações, é interessante que peçamos o Holter. Exames de sangue para checarmos se o paciente tem diabetes, tem sódio e potássio aumentados, tem ácido úrico elevado, se ele tem um hemograma normal, se ele não tem anemia, como é que estão as vitaminas, como é que está a tireoide, porque hipertireoidismo é causa de hipertensão. Fazemos um exame geral, sanguíneo. Pedimos também um Doppler das carótidas, tá? Para avaliar o risco que esse paciente tem de ter um acidente vascular cerebral. Pedimos um teste ergométrico, porque o eletro pode se apresentar normal, porque o eletro, gente, ele só é alterado para aqueles pacientes que têm uma hipertensão há muitos anos, que já tem uma lesão de órgão-alvo, então ele já tem um coração aumentado. Mas ele pode se apresentar normal por um hipertenso recente, um hipertenso que não esteja hipertenso há muito tempo. Fazemos, então, um exame de esteira, que é um teste ergométrico que vai provocar uma alteração, uma arritmia, um nível pressórico elevado durante o esforço. Então, ali é um eletrocardiograma de esforço. É feito um eletro em repouso, durante o esforço e na recuperação. Fazemos também um ultrassom do coração, que é um ecocardiograma, que aí ele avalia as câmaras cardíacas, como é que está também a função das válvulas que estão dentro do coração. Com esses exames, a gente tem mais ou menos um retrato do seu sistema cardiovascular. Eu já fiz várias vezes esses exames e até foi engraçado. Tem um professor que é meio de mestrado e também era meu orientador, só que ele já era de idade também. E ele foi fazer o check-up e tudo, e na hora que ele foi fazer na esteira, eles mandaram ele parar. Da esteira mesmo, ele já foi para cirurgia, teve que fazer também uma ponte safena lá, foram 3 pontes safenas, porque constatou também problemas lá. Sim. E isso é muito importante que a doutora está falando, porque o que acontece, tem muita gente que não faz esse check-up, como a gente comentou lá no começo, e aí quando vai fazer um check-up desse, acaba indo diretamente para a cirurgia, né? Eu fiz já 15 mil testes ergométricos.
Quando eu terminei minha formação de cardiologia, eu fui para o Dante Pazzanese, e no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, que é um excelente hospital de cardiologia de São Paulo, eu aprendi ergometria, eu fiz curso de ergometria lá. E quando eu retornei para Pouso Alegre, eu vim para cá e resolvi, vamos para o Dante Pazzanese. Fomos para o Dante Pazzanese, fizemos ergometria e nos tornamos ergometrista. Fiz prova de título de ergometria, é um exame que eu adoro fazer porque eu sou uma praticante de atividade física, então, às vezes os pacientes reclamavam, doutora, você está judiando de mim? Não, eu estou tentando fazer com que o seu teste ergométrico seja o mais valioso possível. É preferível que você tenha alguma manifestação de isquemia aqui, na minha presença, do que praticando num parque, né? Então, o teste ergométrico é um exame muito importante. Então, isso é muito interessante. E aproveitando também, uma coisa que eu estava até falando, a gente batendo papo aqui, falando sobre isso, às vezes a gente fala assim, eu fiquei um período também que eu não quis tomar medicamento. Então, fiquei mais ou menos um ano sem tomar. Aí eu fui numa cardiologista e tal, ela chegou e falou para mim assim, você tá tomando medicamento? Eu falei, não. Ela falou, tua pressão tava 180 por 140. Ela falou assim, vem cá comigo. Como eu tava dentro da faculdade de medicina, né? E tem acesso ao hospital, eu era o último paciente, então ela tinha um tempinho ali. Ela me pegou, me levou lá na área da onde? Da hemodiálise. Aí chegou lá, ela virou e falou assim, ó, tá vendo todos esses pacientes que você tá vendo aí? Todos eles tiveram pressão alta. E todos fizeram a mesma coisa que você, bem dizer, tá fazendo. Você quer ficar desse jeito? Para mim, na hora, foi aquele choque. Então, eu queria que você apresentasse aí quais as doenças, né, que a hipertensão pode causar, quais as consequências, né, delas também, né? Então, vamos falar, gente, um recado muito importante que eu já até falei no início, mas vamos falar de novo. Hipertensão arterial, para a maioria dos pacientes, não tem cura. O paciente não quer acreditar nisso. Eu tenho alguns pacientes eu tinha 5 pacientes que eles vinham, né, em consulta particular e todo ano eles falavam, eu não estou tomando a medicação porque eu não preciso mais, porque eles são ou eram assintomáticos. Faz alguns anos que eles não vêm ao consultório. Todas as vezes que eles chegavam no consultório, eles estavam com 220 por 140, 230 por 160 milímetros de Hg e, gente, assintomáticos. Então, hipertensão arterial não tem cura. O que eu aviso sempre? Você está habituada à hipertensão arterial. Quando eu introduzo a medicação, eu digo, pode ser que você tenha sintomas, porque você se habituou a esse nível pressórico. Então, quando ela reduzir, pode ser que você tenha tontura, tenha mal-estar, fale, essa medicação está fazendo mal para mim. Não, ela está te fazendo um bem, porque ela vai evitar doenças graves. Eu disse que hipertensão arterial não é o problema são as doenças que ela causa. Então, vamos lá. Cegueira, acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio. Você pode ter uma insuficiência cardíaca para o seu coração, ele fica cansado de tanto trabalhar sob pressão. Você pode ter uma insuficiência renal. Você pode ter um aneurisma cerebral, um aneurisma arterial que te leva a uma morte súbita. Gente, só doenças graves. Ninguém quer ter nenhuma dessas doenças, você concorda? Concordo. Então, nós temos que nos convencer de que tratar da hipertensão arterial de forma correta, e tratar da hipertensão arterial não é só tomar medicamento. É fazer atividade física, evitar o tabagismo ou parar de fumar, se for possível. Gente, tabagismo... Nós conseguimos, o governo de uma forma importante, ele conseguiu reduzir o tabagismo convencional, mas os jovens agora estão usando o pod, né, ou o vape, que, para nossa surpresa, fomos estudar esses dias o vape, ele tem 400 vezes mais nicotina do que o cigarro convencional, né? Então, evitar o tabagismo, alimentar-se de forma saudável com pouco sal, evitar bebida alcoólica em demasia, tomar os medicamentos e praticar atividade física e diminuir o estresse. Então, doutora, isso é muito importante, porque o que acontece, o que a gente vê é que as pessoas às vezes não acreditam nisso, né?
Tem um ditado hoje, né? Menos. Tem uma frase que o pessoal está usando hoje na alimentação que eu acho que assim, descasque mais e desembrulhe menos, né? Um negócio assim, que o pessoal, para evitar a alimentação processada, industrializada, né? Gente, eu estou me lembrando de uma coisa muito importante. Dormir bem. Dormir bem faz parte de uma pressão arterial boa. E uma causa de hipertensão arterial é a apneia do sono. Pacientes obesos ou pacientes que roncam muito têm que fazer uma investigação. Fazer uma polissonografia é muito importante para aqueles pacientes que roncam muito ou para aqueles pacientes que vivem cansados durante o dia. Isso pode ser sinal de que esse paciente não está tendo a fase REM, a fase não REM do sono ou a fase relaxante do sono. Dormir bem faz parte de uma pressão arterial normal. Procurar um profissional especialista em sono para aqueles pacientes que roncam muito e que passam o dia cansados, pode significar que eles não tiveram durante o sono o relaxamento adequado, e a apneia do sono é causa também de hipertensão arterial. Uma coisa também que eu ia perguntar para você, doutora, é principalmente agora com o uso do Mounjaro, né? Dessas canetas emagrecedoras. Elas ajudam também a diminuir a hipertensão? Como que é? Emagrecimento é sempre bom para o paciente hipertenso, mas emagrecimento com bastante cuidado. Usar medicamentos prescritos pelos médicos, não fazer uso de qualquer das canetas emagrecedoras sem a orientação médica devida. Vamos dizer, a tirzepatida oficial, que é o Mounjaro, eu acho ela, se for adequadamente prescrita, bem indicada, porque ela pode promover o emagrecimento. No último congresso de cardiologia que a gente foi, que foi o Paulista de Cardiologia, nós temos muitos congressos importantes no Brasil. Sim. Congresso Paulista de Cardiologia, Congresso Sul-Mineiro de Cardiologia, na nossa região a gente tem o Sul-Mineiro, Congresso Mineiro de Cardiologia, que tem ficado cada dia de melhor qualidade, Congresso Brasileiro de Cardiologia, a gente vai ter um mundial daqui uns dias, conjuntamente com o brasileiro. Mas no último Congresso Paulista de Cardiologia que eu fui, eu assisti 5 aulas de obesidade. Porque obesidade é causa de doenças cardiovasculares, é causa de insuficiência cardíaca e é causa de fibrilação atrial, que são 3 patologias cardíacas. Então, tratar da obesidade também é tarefa agora do cardiologista, mas tratar com sabedoria. Para os pacientes que eu tenho prescrito as canetinhas, eu peço sempre a amilase, porque às vezes você tem... É muito perigoso pancreatite com as canetinhas, principalmente com a tirzepatida. Então, eu tenho, mesmo que o paciente diga, não, meu pâncreas está ótimo, que tal a gente checar se ele está de fato bom? E um exame sanguíneo facílimo de fazer é a dosagem da amilase. E aí vamos pensar também que quem tem litíase biliar ou pedra na vesícula, se forem muitos cálculos, eles podem ser eliminados e migrarem para o pâncreas e causarem pancreatite. Então, eu costumo pedir ultrassonografia abdominal. E, gente, embora se fale pouco disso, aquele paciente que tem ideação suicida, ele não deve usar as canetinhas, é perigoso que ele use, porque ele tira aquela válvula de escape. E está na bula do Mounjaro que ideação suicida, quem tem ou já teve ideação suicida não deve fazer uso das canetinhas. Isso eu não sabia. Mas vamos lá, um reforço. Não estou dizendo que todo paciente depressivo deve evitar as canetinhas, que às vezes a depressão dele é a obesidade, né? É a causa da obesidade, e se ele tiver um emagrecimento, ele vai ter uma autoestima melhor, isso pode melhorar a depressão, mas aquele paciente que já teve fortes pensamentos de suicídio, vamos pensar em outras formas de emagrecer. Né? É um caso, por exemplo, a minha irmã, por exemplo, ela fez a cirurgia bariátrica, né? E quando ela fez a cirurgia bariátrica, eu falei para ela,
tem as consequências. É muito bom, no caso, para você que você precisa, mas tem as consequências e outra coisa. Você tem que ter um acompanhamento médico. E aí o que aconteceu? Ela fez a cirurgia e eu não fiz. Eu mudei meus hábitos, comecei a fazer corrida, comecei a comer menos, fazer um monte de atividade física. E eu eliminei 37 quilos. E ela, com a cirurgia, 36. Só que daí veio as consequências. O que aconteceu? Hoje ela desmaia na rua. Hoje ela tem que tomar um monte de suplementos, né? E eu, graças a Deus, não preciso. Só meus medicamentos mesmo. Praticar atividade física é fundamental para toda e qualquer patologia. É o melhor antidepressivo que existe, né? Hoje eu estava ensinando para minha filhinha que quando eu corro há 51 anos. Nossa. Tá? Eu comecei a correr muito, muito, muito novinha, né? E aí eu fui campeã mineira, fui quarta brasileira de 1.500 metros. Eu morei em Manaus, numa certa época da minha vida, uma época muito feliz da minha vida, e o carro que eu tinha lá era uma bike, e o meu pai era um nadador, e eu costumava vê-lo nadar e costumava imitá-lo, então eu também fui nadador, e aí eu fiz triatlon, ganhei um triatlon uma vez na minha vida. Então, atividade física faz parte da minha história. E, gente, depois da prática de atividade física, a gente fica muito feliz. A gente libera dopamina, né? Então, a dopamina te dá uma sensação de alegria intensa. É o melhor antidepressivo que tem. Praticar atividade física e emagrecer da forma que você emagreceu é muito melhor que qualquer canetinha. Mas tem gente que precisa dessa ajuda. Sim. Mas você está falando um recado importantíssimo. Para aqueles que precisam da bariátrica, ok, mas vamos ver se emocionalmente ele vai suportar a cirurgia bariátrica. Porque a gente costuma dizer que você opera o estômago, mas não opera a cabeça. Então, para aqueles pacientes que fizeram bariátrica, eu tenho alguns e que mudaram o hábito de vida, ok. Mas você conseguiu mudar a sua alimentação, mudar a sua rotina, introduzir atividade física na sua vida, isso é muito mais saudável do que subitamente você diminuir a capacidade de armazenar comida ou no estômago e por isso ter menos apetite e por isso comer menos. E, doutora, outra coisa também que é importante a gente comentar aqui também, que hoje o SUS, né, além de todos os exames e ter essa parte médica também, ele fornece os medicamentos, né? A maioria dos medicamentos hoje para os hipertensos são gratuitos também, né? Nós temos um grande número de medicamentos fornecidos pelo SUS que são, assim, uma arma importante para a gente combater a hipertensão. Nós temos amlodipino, hidroclorotiazida, atenolol, metoprolol, espironolactona, losartana e a presolina. Muitas vezes a gente tem que usar todos esses medicamentos para o controle da pressão arterial. Existem pacientes com hipertensão muito grave que têm que fazer uso de vários medicamentos. A gente classifica hipertensão arterial em leve, moderada e grave. E hoje, gente, a gente tem que... O cardiologista, ele tem um trabalho a fazer. E os endocrinologistas fizeram de uma forma muito sábia. Os endocrinologistas resolveram tratar da pré-diabetes. E é incrível como é que os pacientes chegam informando: eu sou pré-diabético. E eu já estou tratando da minha pré-diabetes para que eu não me torne diabético, se for possível. Hoje a gente tem que tratar a pré-hipertensão. Aquele paciente que tem um nível de pressão entre, vamos dizer grosseiramente, entre 130 de sistólica e 140, e que eu não preciso de entrar com medicamento a princípio. E 130 de sistólica e entre 80 e 90 de diastólica. Existem outras classificações, mas vamos dizer que essa é a mais grosseira. Para esse paciente, eu recomendo mudança de estilo de vida, diminuição do sal, melhora do sono, diminuição do estresse e prática de atividade física. A prática de atividade física melhora o nível pressórico, porque faz uma vasodilatação vascular que melhora principalmente a pressão arterial diastólica. E a pressão arterial sistólica, ela é influenciada pelo estado emocional.
E vamos pensar que quando você faz atividade física, você libera dopamina e o seu estado emocional também fica melhor. Eu falei para vocês que é o melhor antidepressivo que existe. Então, com a prática de atividade física, e tem que ser atividade física que você se sente bem. Não tem que ser corrida, não tem que ser bike, tem que ser aquela atividade física que te dá prazer. Então, você vai descobrir qual é ela e praticá-la. E sabe uma coisa interessante? Como a gente libera dopamina, eu posso dizer que eu tenho um vício, né? Eu tenho alguns vícios, mas um vício que eu tenho muito saudável é praticar corrida. Quando eu vou viajar, a primeira coisa que eu coloco na minha mala, objetos para que eu pratique a minha corrida. E tem horário assim para fazer essa atividade física ou qualquer horário do dia? Qual que é o melhor horário? Se é de manhã, à tarde ou à noite? Porque cada especialista fala uma coisa, né? Ou vai muito da pessoa em si? Vai muito da pessoa em si. Se você é um indivíduo, eu, por exemplo, sou uma pessoa do dia. Eu não gosto de fazer quase nada à noite. Então, eu gosto muito de acordar cedo e também dormir cedo. Como eu acordo cedo, tenho sono mais cedo. Durmo bem e eu gosto de acordar 4h30, 5 horas. Eu tenho um grupo de corrida que, quando eu posso, eu vou correr com eles. A gente corre de 5 da manhã às 6h10 da manhã. Mas tem indivíduos que eles são noturnos. Eles se sentem bem à noite. Então, ele vai praticar atividade física naquele tempo que ele se sente melhor. E existe também, gente, o problema ocupacional. Às vezes o seu trabalho não te permite praticar atividade física cedo. Te sobrou à noite. O problema de praticar muita atividade física à noite é que te deixa mais excitado, né? Você vai liberar dopamina, e aí você pode demorar um pouquinho mais para dormir. Mas atividade física, ela pode ser praticada em qualquer horário, com alguns cuidados. Por exemplo, se você é hipertenso e vai praticar atividade física ao acordar, é recomendável que você acorde. Quando a gente está dormindo, nós temos uma dilatação, uma diminuição da pressão arterial fisiológica. Nós estamos naquele momento de stand-by do computador, você entende? Ao acordarmos, nós temos um pico pressórico, né? A pressão se eleva. Se você é hipertenso, acorde, faça uma horinha, tome o seu café da manhã, tome o seu medicamento antihipertensivo e 30 minutos depois você está liberado para fazer a sua atividade física. Aproveitando que você falou do café, aqui nós temos nosso parceiro aqui, o Rodrigo, né? Que ele tem um café gourmet aí, 100% arábica, artesanal, café da fazenda Pinhalzinho. É um café maravilhoso, que é esse café que a gente está tomando aqui agora. É um café que não tem mistura, que nem esse do supermercado, que às vezes a gente vai no supermercado, compra esses café que fala que é extra forte aí. Até essa semana eu estava vendo nas redes sociais um especialista falando sobre café, ele falando da diferença, né? E esse café aqui não, esse café aqui ele é puro, é um café que vem direto da fazenda Pinhalzinho, do Rodrigo. Ele tem a torra média, a torra escura, ele tem aí moído e em grãos também, pacotinhos de 250 gramas e também de 500 gramas. Ele entrega na sua casa, é só entrar em contato com ele no telefone 9976 7976. 7976. Falar com o Rodrigo, que ele entrega para vocês na casa de vocês. Eu vou deixar aqui uma amostra aqui com a doutora para ela passar em casa, para ela sentir o cheirinho, o aroma do café dele. Lembrando também que esse café é ele e a esposa dele que faz esse café, né, que faz todo o processo lá na fazenda Pinhalzinho. E vocês entrem em contato com ele, peçam um café para ele aí, que ele entrega na casa de vocês aí, um café 100% arábica, artesanal e muito gostoso aí de tomar. Eu vou então agradecer muito o cafezinho, porque eu amo café, é um hábito do brasileiro, né? E, gente, tomar café, eu fiquei no INCOR, morando em Pouso Alegre, eu fiz doutorado no INCOR, eu dava aula na Faculdade de Medicina de Itagibaia e falei, olha, para continuar professora, você tem que fazer doutorado. E aí eu ia para São Paulo uma vez por semana e eu fiquei no INCOR, no departamento de hipertensão arterial. Eu amo aquele departamento, amo todos os profissionais do departamento de hipertensão do INCOR.
Eles me ajudaram muito, aprendi muito sobre hipertensão arterial com eles. E fiquei no INCOR de 2004 a 2021, até que o meu orientador falou assim, escute, você tem que defender sua tese, né? Então, depois de muito tempo estando lá, frequentando, a gente teve que fazer 3 pesquisas, elas não foram... Aí só a terceira pesquisa que foi aceita. Mas tem o departamento de café, sabe? Eles estudam os efeitos do café ao lado do departamento de hipertensão arterial, no 2º andar do INCOR. E tomar café é muito bom, mas você não pode tomar em excesso. Mas os pacientes que tomam café, eles têm menos depressão. Eu vi até uma pesquisa sobre isso ontem, sobre o café, falando dessa parte da hipertensão e falando também o quanto que ela é bom para o intestino. Que eu não sabia que o café, por exemplo, quando você toma o café de manhã, ele te dá uma ordem diretamente para o teu cérebro, liberando algumas substâncias, mostrando a eficácia disso para o nosso organismo. E ajuda até, às vezes, assim, é como você falou, na parte de conhecimento, na parte de sabedoria também, porque ele te dá aquele start na hora, né? Café é maravilhoso, ele é um hábito que a gente tem, né? Quando a gente vai para fora do país, uma vez eu fui para o exterior, fiquei 35 dias estudando, gente, eu levei meu café, porque o nosso café é inigualável, né? Doutora, aproveitando aqui, se eu só pudesse dar um conselho para o pessoal que é hipertenso hoje, o que a senhora falaria para eles? Para os pacientes hipertensos, visitem o seu médico pelo menos uma vez por ano, façam uso da sua medicação antihipertensiva rotineiramente, diariamente, evitem o sal. O pior alimento para hipertensão chama-se sal. E não adianta sal marinho, é sal, é diminuir a quantidade de sal. Uma dica que eu tenho é que, olha, eu consegui evitar o sal da salada. Eu não coloco nenhum sal quando eu como salada. Porque se você começar a fazer isso, você vai começar a perceber o sabor do tomate, do alface, do pepino, sabe? Então, evitar o sal. Se você for tabagista, interrompa esse hábito. Faça atividade física, pratique atividade física para melhorar o seu estado emocional e provocar uma dilatação arterial adequada nos seus vasos. Consulte o seu médico, siga todas as orientações que o seu cardiologista ou o seu clínico te der e trate bem, não só da hipertensão, mas de toda a sua saúde, de todo o seu corpo, de todas as patologias que você possuir. Espero que não tenha outras patologias além da hipertensão. Espero que nem tenha hipertensão, mas se tiver, veja com bons olhos. O medicamento é meu amigo. E essas orientações que o meu cardiologista ou meu clínico está me dando, elas são valiosas para mim. Isso é muito importante, porque no caso, é o que a doutora acabou de falar. No meu caso mesmo, eu tomo medicamento cedo e à noite, né, antes de dormir. Eu tomo atenolol de manhã, losartana e hidrocortisona de manhã. E à noite eu tenho que tomar losartana de novo para poder manter a minha pressão, como se diz, dentro dos conformes. Uma coisa também que me chama atenção, às vezes, acontece também do paciente, às vezes, ir no hospital e ele tem aquela síndrome do jaleco branco, né? Que aí aumenta também a pressão, né? Essa síndrome se chama hipertensão do jaleco branco. Ela é muito bem identificada pelo MAPA, que é monitorização da pressão arterial. É um aparelhinho que você coloca para verificar a sua pressão por 24 horas. Ele vai automaticamente verificar a sua pressão durante a vigília, que é aquele momento que você está acordado, de 15 em 15 minutos, e durante o sono, de 30 em 30 minutos. E o que acontece? Você observa naqueles pacientes que têm hipertensão do jaleco branco que ele tem a pressão arterial nas primeiras 2 horas do exame elevada, que é aquele tempo em que ele estava no consultório, ou no hospital, ou no ambulatório. E quando ele chega em casa, naquele local em que ele está mais relaxado, essa pressão se normaliza. Os pacientes com hipertensão do jaleco branco, eles são facilmente identificados com o uso da MAPA. Se o paciente não tiver a MAPA, basta que ele
verifique a pressão no consultório, e se ele tiver um bom aparelho de pressão em casa, ele verifica em casa e vai ser demonstrado que em casa essa pressão está normal. Tá. A gente entrando aqui na finalização, vamos fazer um bate-bola rapidinho e agradecendo também já a presença de você aqui e tal, mas vamos fazer esse bate-bola. Eu vou fazer uma pergunta e você responde com uma resposta, ou no caso uma frase. Se você quiser justificar, você pode justificar também, tá? Um hábito que faz bem ao coração. Você que já falou no começo, mas só para destacar para o nosso pessoal aqui, para a nossa audiência. Você não está gravando ainda, né? Tá. Você está gravando? Não, mas não tem problema. Depois Um hábito que faz bem ao coração. Cuidar do coração. Amar o seu coração, amar você mesmo, praticar atividade física, cuidar da sua alimentação. Um alimento que merece atenção de quem tem pressão alta. Você já falou durante o período, mas vamos destacar novamente. Evitar o sal. Então. Alimento que causa hipertensão. Alimentos condimentados e que contêm uma grande quantidade de sal. Qualquer alimento que tem muito sal, corta ele. Principalmente os processados, né? Não cortar definitivamente, mas diminuir o máximo possível a ingestão desses alimentos. Sim. Qual o melhor exercício para a saúde cardiovascular? Aquele exercício que você gosta de praticar. Mas os exercícios aeróbicos, eles são muito importantes. Apesar que os de força também fortalecem o coração, que é um músculo. Mas o melhor exercício é aquele que você gosta de praticar, com frequência. Hoje a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda pelo menos 150 minutos de exercício semanal. Semanal? Semanalmente, 150 minutos de exercício, pelo menos. Uma palavra que define prevenção de hipertensão. Procurar o seu cardiologista, tratar da hipertensão. Complete a frase, cuidado com Prevenção, nós falamos de prevenção, né? É. Verificar a sua pressão arterial. Cuidar do coração é? Cuidar do seu corpo, amar, cuidar de si mesmo, ter amor próprio, pensar na sua saúde, cuidar de todas as formas de você. Para terminar aqui, doutora, eu queria que a senhora deixasse para a nossa audiência suas redes sociais, seu endereço, onde procurar você, como procurar você. Eu atendo na Clínica Fêmea, eu dou aula na Faculdade de Medicina Arns, eu atendo no Centro de Especialidades da Prefeitura e o meu Instagram é doutora Nadia.cardio. Então, gente, para encerrar aqui o nosso... A doutora tem uma coisinha que vai passar aí pra gente, né? Ela falou. Então, eu trouxe essa souvenir aqui porque, veja bem, olha, ele tem várias cores para te relaxar. Imagine, para que você não tenha hipertensão arterial, você tem que combater vários pontos, mas um deles foi o estresse. Isso aqui ajuda a gente se projetar ou, nossa, eu vou me transportar para um lugar onde eu tenha águas calmas, né? É lindo também. É lindo, não é? E olhe, tem várias cores, mas a cor mais relaxante é o azul. Não, obrigado. Gente, vamos curtir a natureza. Com certeza, muito obrigado aí. E para terminar aqui, né? Lembrando que o Saúde Mais, ele é semanal, tá? A gente está buscando também patrocinadores aí, o Saúde Mais. Quem quiser ser patrocinador, entre em contato comigo aí através das redes sociais. E para encerrar aqui, eu queria deixar essa frase aqui. A informação pode salvar vidas. Conhecer sua pressão hoje pode evitar uma emergência amanhã. Este foi mais um episódio do Saúde Mais, a informação que transforma, saúde que conecta. Saúde Mais. Obrigado, doutor.